O Monte Sinai e a Igreja, Salmos 24:3. Queridos, este versículo começa dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Fala de decisão, pois a atitude de subir a algum lugar precisa antes de uma decisão. Então eu decido subir ao Monte Santo do Senhor, mas depois fala de permanecer. Eu posso então subir, mas não permanecer. Eu posso subir, mas também descer. Então o salmista declara a vontade do Senhor, que não é que você apenas suba, mas que permaneça. Eu quero saber quem subiu ao Monte Santo do Senhor, mas melhor que subir é permanecer no Monte Santo do Senhor. Foi meditando nesta palavra que resolvi estudar um monte muito conhecido na Bíblia como Monte do Senhor, que é o Monte Sinai. Vejamos a comparação maravilhosa entre o Monte Sinai e a Igreja, pois o Senhor não quer que você apenas venha à Igreja, mas permaneça na Igreja, que é o corpo de Cristo. Amados, quando comecei a estudar o Monte Sinai, comecei a ver algumas semelhanças ou características entre o Monte Sinai e a Igreja de Jesus. Para que você sintonize o Monte Sinai, foi o monte escolhido por Deus para ser o Monte da Revelação, ou o Monte da Aliança, e revelar a Moisés os 10 mandamentos. O Monte Sinai é o referencial de Deus no mundo, onde ele escolheu um dos maiores líderes espiritual de Israel. Interessante é que o Monte Sinai ficava ou fica situado no Egito. Egito para nós hoje simboliza o mundo dominado pelo diabo, pois Faraó simbolizava ele. Então, a primeira semelhança entre o Monte Sinai e a Igreja é que a Igreja de Jesus está no mundo. Uma semelhança com a Igreja de Jesus, que está hoje situado no Egito ou no mundo, foi por este motivo que Jesus disse: Pai, eu não oro para que tire-os do mundo, mas que o guardem no mundo. Nós estamos aqui para libertar o cativo do cativeiro, para pôr a salvo o que estava perdido, mas também é o lugar onde Deus escolhe os que irão conduzir o povo dele diante de seus caminhos. Ainda é na Igreja que Deus levanta seus pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas. Deus sempre usará a Igreja para chamar homens e mulheres revestidas do Espírito Santo para ser líderes que conduzirão o povo nos seus mandamentos. Moisés, quando é chamado, Deus diz para ele: tu serás minha boca, o libertador. Eu usarei a tua vida para conduzir meu povo. Moisés diz: eu não sei falar, não tenho capacidade, mas Deus diz: eu é que capacito. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. O Monte Sinai é o lugar da santidade de Deus. Quando você vê uma sarça ardente, ele diz: irei lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça queima, mas não se consome. Fogo fala de purificação. Moisés vai até ao monte e, quando está se aproximando, ouviu uma voz que diz: Moisés, tire a sandália dos seus pés, pois este lugar é santo. A Igreja ainda é o lugar onde da santidade de Deus nos é revelada. Pois se alguém entra na Igreja em pecado, o Espírito Santo revela para ela que ela tem que tirar a sandália dos pés, pois este lugar é santo. Note que Deus não diz para Moisés: deixa eu tirar suas sandálias, Moisés, mas ele diz: tire você suas sandálias, Moisés. Aqui é o lugar onde temos que tirar o pecado das nossas vidas, deixar uma vida de pecado e ter uma santidade fiel com o Senhor. Pois ele mesmo diz: sede santos, pois eu sou santo. E a vontade de Deus é a vossa santificação. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aqui é o Monte Sinai da sua vida. Tire as sandálias dos seus pés, pois este lugar é santo. Tire o pecado da sua vida. O Monte Sinai é o lugar de se encontrar com Deus para o adorá-lo. Amados, nós não viemos na Igreja para rever nossos irmãos, para ver a cor da roupa do fulano de tal, para falarmos mal do irmão, para cumprirmos horário por obediência ao pastor, para mostrar o que tenho mais neste lugar, não noutro, onde eu venho para me encontrar com Deus, para adorá-lo na beleza de sua santidade, lugar de intimidade com o Senhor, lugar de encontro com o nosso Deus.
Moisés tem o Monte Sinai, um encontro pessoal com o Senhor. Hoje tenha este encontro pessoal com Deus que mudará a sua vida. A vida de Moisés mudou depois daquele encontro. Após subir ao Monte Sinai, Moisés nunca mais foi o mesmo. O Moisés brigão, assassino, agora o homem mais manso que já existiu nesta terra, tem a sua vida mudada pelo poder do Espírito de Deus. Deixa ele te mudar neste encontro. Igreja é lugar de se encontrar com Deus. O Monte Sinai é aonde a glória do Senhor se manifesta. Saiba que esse lugar é onde a glória do Senhor se manifesta. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus não negou isto para Moisés. Ele se revelou para Moisés em sua glória sobrenatural. A Bíblia diz que quando ele desceu do Monte Sinai, seu rosto brilhava, pois tamanha era a glória de Deus na vida de Moisés. Irmão, a glória de Deus irá se manifestar na sua vida, pois a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória do Senhor, quando te envolve, você não suportará tamanho ou poder de Deus na sua vida. Quando a Bíblia diz que Salomão, na construção do templo, ou seja, na sua inauguração, a glória de Deus se manifestou no templo, ninguém podia ficar em pé. O natural sendo tomado pelo sobrenatural. Aí vemos pessoas sendo arrebatadas, tendo visões e recebendo dons, sendo batizado com o Espírito Santo, isto é, a manifestação da glória de Deus na igreja. O Monte Sinai é o lugar de ouvir Deus falar, o lugar da revelação. Moisés, quando subiu ao Monte Sinai, ele sabia que tinha certeza que Deus iria falar com ele. Deus dizia a Moisés: suba ao monte que falarei contigo. Amados, você tem que saber que quando você entra por aquela porta, você entra para ouvir a voz de Deus. Eu nunca saio da igreja dizendo: Deus não falou comigo. Isto é impossível, pois o Monte Sinai é o lugar de ouvir a voz de Deus. Saiba que quando você vem à igreja, Deus irá falar contigo. Eu imagino que Moisés ficava por horas ouvindo o Senhor. Amados, como nós sabemos como foi a queda do homem, como sabemos sobre Adão e Eva, se no jardim só estava Deus, Adão, Eva e Satanás. Como sabemos sobre Jacó, sobre Isaac, como ficamos sabendo do dilúvio? Abraão, José no Egito, Moisés nasceu quando o povo estava cativo no Egito. Mas quando ele sobe ao monte para ouvir a voz do Senhor, o Senhor revela para Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos estes livros foram escritos por Moisés na revelação que ele teve no Monte Sinai. Saiba que na igreja Deus dará a você revelações que mudarão sua vida. Ele passou 40 dias no monte só ouvindo as revelações do Senhor para a vida dele. Aqui é o lugar de ouvir a voz do Senhor. O Monte Sinai é o lugar de receber as leis do Senhor. Amado, quando Moisés sobe ao monte, Deus dá a ele suas leis, os 10 mandamentos. Aquela seria a lei do Senhor para que o povo fosse abençoado por Deus. Se eles seguissem aquelas instruções, eles receberiam o favor do Senhor na vida deles. As leis são os estatutos do Senhor, seus mandamentos. É algo que eu vejo nos mandamentos do Senhor, é que eles não são mutáveis, não se pode mudar, e sim obedecer. É como as leis dos homens: se um homem matar, outro será condenado por homicídio. Isto não tem como mudar, é lei. Lei se cumpre, não se discute. O Monte Sinai é o lugar de receber as leis do Senhor. Na igreja você recebe instruções para conhecer a palavra do Senhor, ou seja, sua lei para nós hoje é aqui o lugar de receber a lei do Senhor. Amados, nós precisamos ser orientados e só seremos orientados se tivermos direções. As leis do Senhor nos orientam para andarmos neste mundo. Luz para os meus caminhos é a sua palavra e lâmpada para os meus pés. Na igreja você receberá orientações para a sua vida.